bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia nesta magnífica passagem da Bíblia, Romanos capítulo 8, começando com o versículo 28 ao 39. Eu tenho curiosidade de saber quantos podem dizer de memória estes versículos comigo. Vamos experimentar se você realmente decorou esta parte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui temos 4 perguntas que começam com o pronome quem. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 34. Quem é que condena? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 31. Quem será contra nós? Estas são perguntas importantes e referem-se a uma questão muito importante. É possível alguém separar o Filho de Deus da justificação que Deus já declarou a favor do pecador que crê? Isto é vital, amado, e você deve gravar isso aí no seu coração e em sua mente para sempre. Em outras palavras, pode uma pessoa que nasceu de novo voltar ao seu estado anterior? Esta é uma grande e importante pergunta. Romanos capítulo 8 responde a essas perguntas de uma forma maravilhosa. Me contaram uma história e eu acho que é verdade. Aconteceu no antigo Império Romano. Havia um romano, um homem muito rico, que tinha um filho que tinha o decepcionado. Ele também tinha um escravo que era muito fiel e obediente, o qual esse romano rico admirava. Em seu leito de morte, ele decidiu desertar seu filho e deixar todos os seus bens para o seu escravo. O nome do escravo era Marcellus. Bem, o homem rico pegou os papéis e depois chamou seu filho e disse que ele tinha sido desobediente e que ele tinha partido seu coração, que ele não respondia aos seus desejos e que havia deixado tudo para o seu escravo Marcellus. Também disse a seu filho que ele poderia escolher somente uma coisa de todas as suas posses, somente uma. E o filho pensou por um momento e então disse a seu pai: eu escolho Marcellus. Bem, quando temos Cristo, temos tudo. Esse jovem foi muito esperto. Se Marcellus herdasse tudo e Marcellus era o escravo, se ele ficasse com Marcellus, então ele ficaria com tudo. Veja, quando decidimos por Cristo, nós ganhamos tudo. Agora a pergunta aqui no versículo 33, na realidade, é uma pergunta jurídica. É uma cena de um tribunal de justiça e a linguagem também é. Versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 34, quem é que condena? Tente imaginar uma cena de um tribunal de justiça e alguém perguntando: existe alguém que tem alguma coisa contra esta pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada? Existe alguém que pode condenar a pessoa que está sendo julgada?
Estas são as perguntas. Imagine num tribunal. Há um acontecimento interessante registrado no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, e creio que é uma boa ilustração disso tudo. Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vamos ler. Zacarias 3, versículos de 1 a 4. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Esta história ilustra de uma forma muito bonita o desafio e a mensagem de Romanos 8, versículos 33 e 34. Aqui em Zacarias, capítulo 3, vemos Josué, o sumo sacerdote, em pé, diante do anjo do Senhor e Satanás, à direita, acusando-o. Observe a linguagem aqui. Josué estava vestido com roupas que mostravam seu status indecoroso para estar diante do Senhor. Aqui não diz quais foram os argumentos de Satanás, mas o contexto parece sugerir que ele estava falando a Deus sobre a infâmia e a desgraça de Josué. Ele estava dizendo algo do tipo: olha como este homem está com roupas rasgadas, não está em condições de estar em sua presença. Satanás é conhecido como mentiroso e enganador, mas desta vez ele estava dizendo a verdade, porque Josué estava mal vestido. O diabo não precisa usar mentiras para nos acusar. Ele tem base suficiente para dizer a verdade sobre qualquer um de nós. Josué não tinha palavras para se defender, mas antes que ele pudesse falar, e aqui vemos algo surpreendente, antes que Josué pudesse dizer alguma coisa, Deus tomou o caso em suas mãos. E disse o Senhor a Satanás, Zacarias 3, versículos 2 e 4. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes limpas. Essa é uma linda história, meu amigo. Deus fez algo por Josué, o sumo sacerdote. E o que ele fez não poderia ser desfeito, mesmo Satanás dizendo: Olhe para as suas vestes sujas. Deus disse: Eu já o vesti com roupas limpas. Querido filho de Deus, o justo é aquele que foi declarado justo por Deus. E todo pecador que crê está na presença do Deus Santo, vestido com a justiça de Jesus Cristo. Agora o diabo está fazendo acusações contra nós e provavelmente todas elas são verdadeiras, mas lembre-se disto: Deus sabe o que ele fez por nós. E não importa o nosso passado, Deus, em sua graça, nos fez justos. Quando pensamos em acusações, vem à nossa mente pessoas que gostariam de nos acusar. Talvez alguns gostariam de dizer o que eles sabem sobre mim. Eles veem as minhas fraquezas e meus fracassos, coisas que provavelmente me colocariam em desvantagem em um tribunal. Palavras que eu disse, coisas que eu fiz, atitudes não cristãs, um espírito errado no meu coração. Se há alguém que conhece os meus pecados, minhas fraquezas melhor do que ninguém, neste mundo, é a minha esposa. E se a minha mulher pudesse lembrar cada uma das minhas fraquezas, os meus fracassos, se ela tivesse escrito um arquivo e pudesse apresentá-lo diante de Deus, ela iria dizer: Senhor, um dia Leman não foi amável comigo. No outro dia ele discutiu injustamente comigo, ele fez isso, ele fez aquilo. Creio que minha esposa iria ter fatos suficientes para encher um livro. Mas se ela pudesse se lembrar de cada um deles e levá-los diante de Deus, não poderia se levantar e dizer isso. Deus graciosamente me vestiu com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que condena? Todos os meus inimigos podem dizer a Deus tudo o que sabem sobre mim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, amigo. Eles não irão falar nada que Deus já não soubesse. Qualquer coisa que a minha querida esposa pudesse apresentar contra mim, Deus já tem registrado. E certamente com muito mais detalhes do que ela.
Agora, eu não estou dizendo que esse tem sido o meu modo de agir com minha esposa nesses 50 anos de casamento, não é isso. Na verdade, eles têm sido uma experiência maravilhosa. Nós não temos um casamento perfeito, porque nem minha mulher nem eu somos perfeitos. Mas é um ótimo casamento, um ótimo relacionamento e sempre procuramos resolver os nossos problemas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bem, voltaremos à exposição do versículo 34 mais tarde. Vamos fazer mais alguns comentários sobre esta pergunta aqui no versículo 33. Isto me faz lembrar que até mesmo o meu melhor trabalho para Deus está manchado. Tenho certeza que o egoísmo e o orgulho estão presentes até mesmo nas coisas que eu faço para Deus. Minhas orações, meu testemunho e meu trabalho muitas vezes são manchados com orgulho e vaidade. No Antigo Testamento, as coisas sagradas do tabernáculo tinham que ser aspergidas com sangue. Ao estar em contato com a terra amaldiçoada e seres humanos pecadores, até mesmo as coisas sagradas se corrompem. Bem, se o diabo conhece algumas coisas sobre nós, quanto mais Deus. Deus sonda o nosso coração e sabe como ele é. As perguntas que estamos estudando são de tremenda importância. Observe as respostas. Se Deus é quem justifica, quem nos condenará? Este é o ponto principal desta questão. E isso seria impensável. Deus não poderia ser justo e fazer as duas coisas. Ele não poderia justificar e depois condenar. Se ele me justificou, então não pode me condenar. Seria impossível. Deus, que me conhece mais do que ninguém, é quem me justifica. Agora, se o mais alto tribunal do universo não acusa o pecador que crê em Cristo, então quem poderá acusá-lo? Não existe um tribunal superior. O processo judicial termina aqui. Cristo morreu em meu e no seu lugar também. Ele levou a minha condenação e a sua condenação. Ele carregou os meus pecados e os seus pecados em seu próprio corpo na cruz, meu querido. Então, ele pagou a pena. Ele pagou por tudo. Portanto, como poderia alguém nos acusar hoje? Não há nada que mereça condenação. Cristo não somente morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição foi a prova da minha justificação. Deus aceitou o que Cristo fez por mim na cruz, e para provar isto, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Portanto, a ressurreição é o certificado da minha justificação. Não há dúvidas, foi publicamente certificada. Agradeço a Deus sempre por esta maravilhosa verdade. E querido, isso não é tudo. Cristo não somente morreu, mas ressuscitou, mas também intercede por nós. Neste momento, senhoras e senhores, jovens, meninos e meninas, vocês que são crentes em Cristo, neste momento, Jesus Cristo é seu advogado e o meu também. Ele está intercedendo por nós agora. Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor, está nos representando no céu. 1 João 2:1 diz que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós pertencemos a Deus por direito de compra, de modo que ninguém pode levantar uma acusação contra nós. Pela morte de Cristo, pela sua ressurreição, nós, os crentes, somos livres da condenação. Vamos voltar para o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Salvador, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar e depois ressuscitou para nossa justificação, está agora à direita de Deus intercedendo por nós. Nós, cristãos, nem sempre fazemos ou dizemos a coisa certa. Sabemos disso. E as pessoas que estão relacionadas conosco também sabem. No entanto, ninguém pode nos condenar. Nem nós mesmos podemos nos condenar. Toda a condenação foi removida pela morte de Cristo e sua ressurreição, porque esta é a prova da obra completa de Cristo. E Cristo está agora à direita de Deus, intercedendo por nós. E a palavra final cabe a Ele. Ele é o único que poderia nos condenar, mas Ele nos salvou. Ele é o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 4:14. Ele está intercedendo por nós, segundo Hebreus 7:25. Ele é o nosso advogado, 1 João 2:1. No plano e propósito de Deus, eu já estou glorificado. Que diremos, pois, a estas coisas? Bem, eu sei o que eu vou dizer agora. Aleluia!
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.